Seja bem-vindo à palestra online de táticas para o seu funil de vendas. Eu sou o Rafael Ávila, um dos sócios da Luz, e hoje a gente vai falar sobre técnicas de venda, como organizar o seu funil de vendas e como fazer a melhor prospecção de clientes possível, independentemente se o seu negócio é um negócio de produtos, serviços, digital ou por aí vai. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, para começar, nada melhor do que falar sobre o que não são vendas na nossa concepção. Então, para a gente, ser vendas não é ser agressivo, correr desesperadamente atrás do seu cliente, ou tentar fazer mágica, ou tentar vender gelo para esquimó. Nada disso. A gente considera que o processo de vendas, ele é exatamente isso, um processinho. Ele nada mais é do que você ser disciplinado, organizar suas vendas dentro de um processo que a gente chama de funil de vendas e depois disso analisar as métricas do seu funil de vendas. Como é que estão as conversões de um passo do processo para o outro. Se estiver bem, você está fazendo melhor. E nada mais certo, não existe uma analogia melhor do que você ser um maestro para organizar as suas vendas. Isso é super importante e a gente vai entender isso ao longo dessa palestra. Para entender melhor sobre como organizar o seu funil de vendas, a gente traz 5 passos essenciais. O primeiro passo é de definição do seu cliente, o segundo é de conhecimento de quem é esse cliente de uma maneira bem objetiva, o terceiro é de organização desse processo, de quais são as etapas desse processo e por fim a gente vai ter a quarta etapa como uma rotina de acompanhamento desse processo e a quinta como uma questão de análise e melhorias, e desenvolvimento de melhorias a partir dos itens que não estão acontecendo muito bem dentro desse processo que você está acompanhando. Essas são as 5 etapas essenciais para você organizar o seu funil de vendas, o funil de vendas do seu negócio. Vamos começar com o primeiro passo, que é de definição do segmento de clientes. Basicamente, a definição do segmento de mercado é o primeiro passo e ele é essencial para qualquer negócio. Você precisa fazer a definição do seu segmento de clientes. Nada melhor do que utilizar uma ferramenta como o composto de marketing para fazer essa definição. O composto de marketing, que também é conhecido como marketing mix, mix de marketing ou 4 P's do marketing, ele nada mais é do que uma definição desses 4 aspectos essenciais de qualquer negócio ou de qualquer produto ou serviço, que são preço, praça, produto e promoção. Se você consegue definir esses 4 itens para o seu produto, para o seu serviço, para o seu posicionamento de mercado, você vai estar mais próximo de entender quem é o seu cliente-alvo, quem é o seu mercado-alvo. Para entender isso, a gente vai trazer um exemplo bem legal para cá, que é o exemplo da água mineral. Todo mundo bebe água mineral, eu bebo, você bebe, sua mãe também bebe, todo mundo bebe. Vamos entender um pouco mais desse exemplo. A gente tem aqui 2 casos específicos de água mineral. É obviamente que existem muito mais casos, mas a gente vai falar desses 2 em específico. O primeiro é aquela água mineral sem rótulo, o segundo é a água mineral Perrier, conhecida no mundo inteiro. Vamos para o primeiro. Ele é um produto que ele tem uma qualidade duvidosa, você não consegue saber muito bem se aquela água mineral ela vem de uma bica ou se ela de fato vem de uma indústria, como é que é isso. Ela tem um preço que é lá embaixo, R$2, R$1, você consegue comprar 2 por 3 se você quiser no engarrafamento. A praça dela, onde ela normalmente é comercializada, são em locais públicos, então podem ser feiras, pode ser num engarrafamento, normalmente pode ser num mini mercado, talvez num bar. E quem é o cliente dela, Como é que a promoção dela é feita? Normalmente o cliente chega e ela tem lá para vender, se for num lugar mais simples ou se por uma questão de oportunidade no engarrafamento, tem o vendedor lá ambulante e ele vende isso. A gente definiu os 4 P's da água mineral sem rótulo e a gente entendeu que normalmente o cliente dessa água mineral é um cara que ou está comprando por impulso, porque ele precisa, por necessidade, ou ele está comprando porque ele não tem grana. Então isso define um pouco mais quem é o segmento de clientes desse tipo de produto. Agora vamos fazer a mesma coisa para a água Perrier. Ela é um produto que tem formato de gotinhas, preza pelo design, aquele rótulo, aquela embalagem verde, aquela garrafinha de vidro verde com um rótulo bacana, a letra legal também. É um produto que foi feito pensando num posicionamento diferente. Até por causa disso, o preço dela é mais elevado. Além da gente falar do preço mais elevado, se a gente for entrar no aspecto praça, a gente sabe que é vendido em restaurantes de luxo, em delicatessens e coisas do tipo, porque é um produto mais gourmet. E por fim, a gente sabe que a promoção dela
é feita em comerciais de TV, com artistas e tudo mais. Então é uma coisa que passa muito um posicionamento que remete a um mercado-alvo com alto poder de compra. Simples assim. É como é feito. Se a gente entender o composto de marketing de cada um desses produtos, a gente entende um pouco melhor quem é o segmento de cliente desse produto. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no seu segmento de cliente que você definiu, beleza, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente considera ideal para esse caso, que é o mapa da empatia. Basicamente, o mapa da empatia é esse canvas, esse quadro, que é separado em 6 blocos principais. Esses blocos estão aqui expostos. Você pode utilizar ele usando PowerPoint, imprimindo em folha 4, imprimindo em folha 3, como você preferir. E utilizando esse bloco, você vai conseguir ter uma noção melhor de como o seu cliente pensa, o que ele gosta de fazer, que tipo de coisas ele fala, com quem ele convive. Basicamente, você vai fazer um brainstorming de ideias, onde você vai definir mais características desse cliente. Chegando no final, nos 2 bloquinhos de baixo, onde você define quais são as principais necessidades, dores desse cliente, o que ele sofre mais e quais são os principais ganhos, quais são as coisas mais interessantes para esse cliente. Tendo feito isso, você está mais próximo de um conhecimento real do seu cliente. E por isso que a gente fala que o primeiro aprendizado das técnicas de funil de venda é que você precisa entender que é indispensável você organizar as suas premissas de venda de acordo com o seu segmento de clientes. Se você não fizer isso, muito provavelmente você vai estar vendendo picolé para a pessoa que está morando no gelo, no Ártico. E aí não é legal, você não vai conseguir vender bem. Você precisa entender quais são as necessidades e demandas desse cliente. É por isso mesmo que isso leva a gente para o nosso segundo passo, que nada mais é do que o conhecimento do cliente. Quando a gente está falando de conhecimento do cliente aqui, a gente está falando de maneiras bem objetivas de você entender informações desse cliente. Vamos entrar aqui num exemplo. Você precisa entender desse cliente quais são as principais informações e características dele. Então, se a gente está, por exemplo, numa feira, em um evento, onde você quer entender melhor o seu cliente, você pode fazer ele preencher, por exemplo, um cadastro. E se você fez ele preencher um cadastro, você vai estar mais próximo de entender qual é o e-mail dele, se ele mora em algum lugar próximo ou não de onde você trabalha, de onde é a sua loja, de onde é a sua empresa, e por aí vai. Uma série de características que vão te ajudar a compreender melhor aquilo. Por isso que a gente fala que você tem 3 passos para organizar as informações do cliente. O primeiro deles é de coleta de dados, o segundo é de registro desses clientes e o terceiro é de divulgação e disponibilidade das informações desses clientes que você tem para a sua equipe. Muito se fala sobre persona, você definir personas para a sua empresa, também conhecidas como buying personas, e a partir desse momento de definição, você fazer com que a sua equipe, o seu time de vendas, entenda esses clientes e trabalhe em prol de conseguir uma melhor sintonia, uma melhor sinergia e empatia desse público que você tem. Alguns meios de coleta de dados que a gente gosta de mostrar são os cartões de visita, as ligações que podem ser feitas em cold call. Você tem também um formulário de Excel que hoje é o melhor caminho que a gente aconselha para vocês. Inclusive, a gente tem uma planilha de prospecção de clientes em versão 2.0, onde você pode justamente fazer isso, a caracterização, definição de quem são os seus clientes e quais são as características dele. Ou você também pode usar uma pasta de cadastro online, onde isso fica online, é uma página de cadastro, onde a pessoa se cadastra e automaticamente você já recebe essa informação dela e você consegue manter um registro de quais são os seus clientes. Essas são as formas de coletar os dados. Se você sabe como coletar, você tem que pensar onde registrar isso. A gente traz aqui 3 opções. Você pode ter fichas na sua empresa, é uma coisa um pouco arcaica, né? Se você ainda está fazendo isso, é melhor você evoluir, porque fichas geram retrabalho, dificuldade de encontrar o nome da pessoa que você está procurando. Também pode gerar um retrabalho imenso caso você perca alguma ficha, tem facilidade de perda de informação, então a gente acha que não é o caminho certo. Os 2 caminhos que a gente mais aprova são planilhas de Excel. Como eu já falei, a gente tem uma planilha que faz exatamente isso e a gente acredita muito no funcionamento dela, e também softwares online. O único problema dos softwares online é que normalmente eles são um pouco mais caros do que uma planilha de Excel e por vezes eles não se adequam exatamente à necessidade da sua empresa, enquanto uma planilha você consegue adaptar facilmente. Então, se você entendeu isso, você também entendeu que o nosso segundo aprendizado é que sem nenhuma informação, sem dados do seu cliente, você vai ficar de mãos atadas, você vai ter mais dificuldade para trabalhar em cima deles. E como a gente falou, processo de funil de vendas nada mais é do que você ter
organização e trabalhar bem esse cliente ao longo do seu processo. Você não consegue se organizar para atender bem esse cliente se você não conhece ele. Isso leva a gente até o nosso terceiro passo. O terceiro passo é o de criação de um processo de vendas, simples assim. Você precisa delimitar qual é o primeiro passo que o seu vendedor vai fazer, qual é o segundo, qual é o terceiro e quando termina. Se termina, né? E basicamente é isso. Então a gente traz aqui, por exemplo, o exemplo da Subway, que tem um fluxo de atendimento muito legal, onde quando você chega, você escolhe primeiro qual é o tipo de sanduíche que você quer, logo depois de definir o tipo de sanduíche que você quer, você vai escolher qual é o pão, escolheu qual é o pão, você escolhe o recheio, escolhe os molhos e depois você vai para o caixa pagar. Quando você chega no caixa para pagar, dentro do funil de vendas dele, eles têm uma estratégia de upsell, onde a vendedora que está lá na frente, a caixa, ela vai oferecer mais serviços incluídos. Então, se você pediu só um sanduíche de 15 centímetros, ela te oferece o de 30. Se você pediu o sanduíche completo, ela te oferece uma coca. Se você já pediu a coca, ela te oferece uma batatinha ou um cookie ou alguma coisa do tipo. E você chegou lá achando que ia gastar R$8 e você saiu gastando 21. Agora imagina que tem 1 milhão de pessoas que fazem isso. Numa diferença simples de R$12, a Subway conseguiu ganhar mais 12 milhões de reais. Óbvio que essa é uma conta de padeiro feita aqui na mão, mas a gente está falando que quando você trabalha bem o funil de vendas do seu negócio, você está mais próximo de trabalhar a venda para o seu cliente. Vamos passar agora para um caso de uma empresa de serviços. Todo mundo aqui conhece a XP Investimentos, ela é famosa no Brasil inteiro. Caso você não conheça, é uma empresa de investimentos. Simples assim. E dentro do funil de vendas, eles têm uma estratégia bem objetiva. O primeiro passo é que eles oferecem uma palestra gratuita para você. Se você vai lá, está interessado em investimento, gostou da palestra, viu que o cara fala bem, você fala, pô, bacana. Eles vão para o segundo passo do funil de vendas dele. Eles oferecem um curso para você. É um curso que é relativamente barato, muito provavelmente você que foi lá já tem dinheiro para colocar dentro desse curso, são R$200, R$300, às vezes mais, às vezes menos. De qualquer forma, se você foi fisgado pelo curso, você passou do passo 1 para o passo 2. Eles converteram você no primeiro processo de vendas dele. No segundo, se você foi lá, você identificou que o professor é um fera, craque, e que ele está apto a controlar as suas finanças, os seus investimentos, eles te oferecem uma oportunidade de ter uma carteira com eles, investindo o seu dinheiro. E se você fizer tudo isso de uma maneira muito bem, se você passar por esses processos, você está cada vez mais dentro do processo todo da XP Investimentos, que é um funil de vendas muito bem organizado, inclusive copiado no mundo inteiro, no país inteiro, desses processos que são muito legais e que fazem você cada vez mais gastar um pouco mais de dinheiro com eles e eles vão controlando cada vez mais as vendas que ele tem sobre você. Isso tudo precisa ser feito, esses processos de venda precisam ser definidos pensando em como a sua empresa vai reduzir os riscos do seu cliente abandonar você ao longo desse processo. Eu vou entrar agora no exemplo da Luz, que é um exemplo bem legal. A gente vende planilhas e ferramentas online. Então, quando você entra no site da Luz, a gente oferece para você planilha de fluxo de caixa, planilha de prospecção de cliente 2.0, autoconsultoria de como vender mais, de como organizar a sua equipe comercial e por aí vai, uma série de produtos. E aí você pensa, mas por que eu vou comprar da Luz? Eu mal conheço eles, e aí que entra os aspectos de redução de riscos. Aqui a gente trouxe 5 aspectos de redução de riscos. Aspecto 1 de abertura. Quando você entra no site da Luz, você tem um aspecto visual bonito, um site bem organizado, com produtos bem elencados. Então você começa nesse aspecto de abertura, que é o primeiro contato, a ver uma coisa legal. Segundo ponto, você quer reduzir o risco do cara não comprar. Então ele pode falar, mas como é que eu sei que essa planilha é boa? A gente tem planilhas demonstrativas, imagens das planilhas, depoimentos de clientes, a gente se preocupa com esses itens. Mas o cara continua indeciso. Legal, a gente tem canais de comunicação para falar diretamente com ele quando ele está no nosso site. E-mail, chat online, telefone, diversas formas. E a gente quer aumentar o ticket que você está comprando dentro do nosso site. Então a gente oferece, junto com esse produto, produtos complementares na própria página do produto. E por fim, a gente tem um fechamento, que é um call to action legal, é você trabalhar bem para esse cliente comprar, fechar a venda com você. Você tem diversas formas de reduzir riscos. Eu só falei alguns exemplos da Luz, mas você tem sampling, você tem amostra grátis, você tem produtos demonstrativos,
demonstração ao vivo. Se a gente estivesse falando de concessionárias, você tem o test drive. Então, existem diversas formas de você colocar o cliente mais perto do seu produto para comprar. Então, tente sempre reduzir os riscos dele fugir do seu funil de vendas. Então, basicamente, o nosso terceiro aprendizado, super importante, é que você tem que lidar com os medos e inseguranças de cada um dos clientes que vocês têm para conseguir fazer com que ele, ignorando esses medos ou esquecendo deles momentaneamente, compre o seu produto e passe por todo o processo de funil de vendas com vocês. Vamos para a nossa quarta etapa agora, que é de rotina de acompanhamento. Basicamente, o que você precisa ter é uma rotina de como eles estão passando por essas etapas. Essa é uma imagem da nossa planilha, onde a gente tem só como exemplo o nome dos clientes, qual foi a data do primeiro contato, existe uma série de outras informações que você pode cadastrar também, e você vai marcando exatamente quando ele passa pelo funil de vendas. Então, o primeiro contato foi realizado, você marca. Primeira reunião aconteceu, você marca. A segunda reunião aconteceu, marcou. Teve negociação, mais uma etapa do funil. E aí você ganha ou perde esse cliente. Isso é um funil de vendas bem estruturado, onde a gente consegue metrificar como a gente está indo com esses clientes. No final das contas, o que a gente mais precisa é simplesmente entender qual é a nossa taxa de sucesso de uma etapa para outra. Se a gente souber qual é a nossa taxa de sucesso, a gente vai estar cada vez mais próximo e com certeza mais consciente do que fazer para ajudar esse cliente a comprar com você. Então, basicamente, a gente fala que acompanhar é conduzir o cliente ao longo do funil. Além disso, você pode enviar informações para eles de acordo com a etapa do funil que ele está. Então, se você já fez a primeira reunião, você pode mandar uma proposta de orçamento, você pode mandar um arquivo falando bem da sua empresa, mostrando por que a sua empresa é ideal para ele e por aí vai. Você também precisa saber quem é o responsável pelo seu contato. Então, muitas vezes você está trabalhando com uma empresa grande, você está negociando com uma empresa grande, e você precisa entender com quem você tem que conversar, quem você tem que convencer, e se você conseguir prever quais são as preocupações e riscos que você tem com esse cara, você está mais próximo de fechar com ele. E aí o nosso quarto aprendizado é que você precisa saber exatamente onde essa pessoa está dentro do seu funil, onde os seus clientes estão. Se você tem mais conhecimento disso, você sabe exatamente onde realizar ações de melhoria. E por fim, a gente vai para a nossa quinta etapa, que é a etapa de análise de dados e de melhorias. Basicamente, você precisa entender que ao analisar esses dados do seu funil, você vai ter pontos positivos e pontos não tão positivos assim. Ao ter esses dados totalmente elencados, você precisa saber como melhorar e por que melhorar. Então vamos só entrar um pouquinho aqui na nossa planilha de prospecção de clientes, onde a gente mostra exatamente esses dados e já dá automaticamente uma tabelinha de funil de vendas onde você sabe exatamente qual é a sua métrica de etapa para etapa do seu funil. É uma planilha importante, boa para você usar e que a gente recomenda profundamente. Bom, espero que você tenha gostado de toda essa palestra online teórica. Se você quer conhecer um pouquinho mais da prática da nossa planilha de prospecção de clientes, é só você clicar aqui na tela que a gente vai falar exatamente como ela funciona e todos os detalhes e pormenores dela. Se você gostou dessa palestra e quer conhecer outras palestras sobre gestão, falando sobre fluxo de caixa e diversas outras práticas de gestão que vão ajudar você no seu negócio, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube aqui embaixo. E além disso, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso site, a gente também tem um botão que leva para ele, é só você clicar que você vai conhecer todas as nossas ferramentas que estão disponíveis no site. Espero que você tenha gostado, até a próxima!